Fala família querida, tudo bom? Estamos aqui na nossa aula 8, ainda falando de ortografia, mas agora sobre o emprego do hífen. Real, galera, vamos para a tela para a gente começar a trabalhar uma coisa interessante. O hífen é aquele sinalzinho gráfico que junta, né? Ó, quando você tem o vende-se, o hífen foi utilizado. Quando você tem separação de sílaba, o hífen é utilizado. Quando você junta um prefixo a uma palavra, ó, pré-histórico, a gente tem o hífen. E quando você cria palavras compostas, que são palavras que têm mais de um radical, por exemplo, guarda, chuva. Olha as situações em que o hífen é utilizado. Prefixo é uma palavra, um pronome é um verbo, para separar sílaba e para juntar dois radicais no vocábulo só. Isso é o hífen. A partir da aula 10, quando a gente começar a entrar em classe gramatical, você vai começar a trabalhar a gramática com os olhos da lógica, né? Você vai começar a ver o porquê das coisas. As coisas vão ficar assim, cara, que era isso, entendi, agora eu sei. A gramática vai começar a fazer sentido na tua cabeça. Por enquanto, dentro do capítulo de hífen, a gente vai receber as regras, não vai ver muita lógica e vai tentar internalizar. É uma aula chata de ministrar e chata de assistir. Eu jogo o verbo logo. Comigo é papo reto. Hífen é chato, sempre foi. Aí muita gente reclamou, né? Professor, caraca, o acordo ortográfico prejudicou a nossa vida, né? Porque, viu o caso do hífen? Aí o que eu falo para o aluno desse? Tu não sabia usar hífen antes, tu usava o hífen na memória visual, agora você vai ter que reaprender. Uma regra que você não conhecia vai virar uma regra nova que você não conhece. Você sempre usou o hífen, por que tem hífen segunda-feira? Mas tu sempre usa, né? Então a gente não usava muito a lógica para utilizar o hífen. A gente usava a memória visual de leitor. Você lê as palavras com hífen, grava que elas têm hífen e emprega. Beleza. Sempre foi assim na tua vida, não foi diferente não. Vai começar a ser assim novamente, só que eu tenho que te mostrar as regras. Eu tenho que te mostrar os casos do português em que você vai empregar o hífen, em que você não vai empregar o hífen, para você ver como o assunto cai. Não é toda banca que cobra isso. Eu vou mandar também a real. Nós estamos numa situação de curso completo. Tu tem que estudar tudo na tela. Mas não é toda banca que cobra o emprego do hífen, tá? A gente tem que dominar isso aí bonitinho. Primeira regra, aqui está a definição de hífen de boa, mas enfim, vamos para a regra. Regra. O que é derivação? Para começar, quando você tem a palavra supermercado, quem deu origem a supermercado foi mercado, né? E mercado é um radical no português. Mercado é a palavra mais importante. Esse super, ele se juntou a radical, ó, para formar palavra nova. O super sozinho não é nada. Se eu falar para você assim, cara, você é super, essa frase não faz o menor sentido. O super solto não produz significado. Agora, quando você junta esse elemento a um radical para fazer nascer um vocábulo novo, aí ele passa a ter sentido. Por isso que ele entra na definição de prefixo. Só que a palavra supermercado é uma palavra derivada que não vai receber o hífen. E você vai ter que entender isso. Por que não tem hífen aqui e por que tem hífen para a história? Tá vendo? Bizarro. A gente tem que entender isso a partir de agora. Por quê? Supermercado não tem hífen, mas super-homem tem. Qual que é a explicação? Primeira regra. Para separar o prefixo ou o pseudo, né, o falso prefixo, do segundo elemento, quando ele começa, galera, com a letra H. Olha isso. Se a segunda palavra tem H, você vai utilizar o hífen, ó, super-homem, anti-higiênico, tá vendo? Pré-histórico, extra-humano. Se eu falo antibiótico, não tem hífen. Antibiótico não tem hífen. Tá vendo? Anti é o mesmo prefixo da palavra anti-higiênico, mas biótico começa com B. Higiênico começa com H.
Então, o hífen vai acontecer nos prefixos se o segundo vocábulo começar com H. Já grava isso. E aí, raciocinou? Não. Recebeu a regra e memorizou. Chatão. Faz parte. Quem disse que estudar gramática vai ser legal sempre? Ah, professor, não é legal nunca. É legal sim. Tu vai ver a partir da aula 10. Se eu não mudar o teu jeito de ver o português, eu mudo o meu nome para Fernando Dutra. Vamos para a tela. Exceções. Palavras iniciadas pelo prefixo des e pelo prefixo in. E quando o elemento seguinte perdeu o H. É só você pensar, pô, como é que vai ter H com desumano? Deschumano? Que porra é essa? Como o prefixo de já começa com E, já termina com S, né? Desumano, para não formar uma nova pronúncia, né? Perdeu H. Só que tu não vai usar hífen, percebeu? A regra fala o seguinte: o prefixo des e a palavra seguinte perdeu H, você vai juntar as duas. Desumano. Tá vendo? Inábil. Era in mais hábil. A palavra perde o H e você junta numa só inábil, né? Então, com os prefixos e a segunda palavra começando com H, você vai empregar o hífen. Isso cai. Isso cai. Segunda regra. O primeiro elemento termina com a mesma vogal que inicia o segundo. Olha o prefixo ante, olha o prefixo micro, olha o prefixo semi. Tá vendo que são prefixos, sozinhos não tem o menor sentido. Se a segunda palavra começar com a mesma vogal que termina o prefixo, aí tu vai usar o hífen. Por isso que agora existe hífen em micro-ondas. Agora não, já tem tempo pra caramba. Mas antigamente micro-ondas era junto. Agora com esse hífen aqui. Por quê? O prefixo termina em O e a palavra começa em O. Semi-internato. O prefixo termina em I e a palavra começa com I. Então, tá vendo? O raciocínio a partir de agora. Quando que você vai usar, né? Quando a palavra seguinte começar com H. Quando que você vai usar? Quando a palavra seguinte começar com a mesma vogal que terminou, né, o prefixo. Aí, olha só. Na formação com os prefixos co, pró, pré e re. Eu não vou ficar fazendo mnemônico retardado para tu gravar isso não, hein? Fica vendo, vê, assiste a aula de novo, fixa, tira print, copia. Olha lá, co, pró, pré e re. Eles vão se juntar as palavras sem hífen, tá? Na tela. Eu já vi. Ré, pré, co, pró. Porra, foi chato pra cacete. Ó, coordenar. Ah, professor, tá vendo? Começa com a mesma vogal. E agora? Galera, exceção, pô. Esses prefixos co, pro, pré e re, se a palavra seguinte começar com O ou com E, não vai usar o hífen. Por isso que é um saco estudar hífen. Porque você aprende uma lógica, mas já você aprende uma exceção. Se quiser bolar um mnemônico para você, fica à vontade. Mas, ó, co, pro, pré e re. A palavra seguinte está com O e está com E, não vai haver a figura do hífen. Então, fica lá. Coordenar, coautor, procônsul, pré-eleito e reeleição. Beleza? Aqui, inclusive, começando com outra vogal, né? Por que eu quis dizer? Olha a lógica dessa regra, vamos entender a lógica. Sempre sem hífen. Mesmo quando tiver o O e tiver o E. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está com uma exceção à parada, né, de vogais repetidas. O que você pensa em vogal repetida? Com o hífen. Aqui, com esses prefixos, nunca vai usar o hífen. Mesmo se tiver O e E. Por quê? Muita gente olha para o O e para o E e quer pensar em vogal repetido e quer usar o hífen, tá vendo? Mesmo assim, não tem. Então, coordenar é vogal repetida, mas não tem hífen. Coautor não é vogal repetida, mas não teria hífen do mesmo jeito. Procônsul, pré-eleito, ó, vogal repetida, e reeleição, vogal repetida. Então,
co, pro, pré e re, sem hífen sempre. Com vogal repetida, mesmo assim não vai ter hífen. Grava isso. Então, segunda regra. Terceira regra. O prefixo hiper, inter, super e sub, quando eles são seguidos por elementos que começam com R ou com H. Hiper rígido com hífen, ó. Hipermercado não tem hífen. Por quê? Porque começa com M, a segunda palavra, né? O segundo elemento. E o hífen é quando começa com R. Interreligioso. Olha como você escreve internacional. É junto, ó. Internacional. Quando o segundo começa com R, hífen. Quando começa com H também, tá? Hiperhigiênico. Com hífen. Beleza? Já falei de super-homem, enfim, né? Super requintado, você repete a consoante, o RH, com hífen. E sub-reitor, começa com R, vai usar o hífen. Terceira regrinha de hífen, tá? Hiper, inter, super e sub. Quando o segundo elemento tem R e tem H. Ó, vocês são professores e professoras, vocês gostam muito de uma coisa chamada mapa mental. Vale a pena fazer um esquema disso. Na derivação e na composição. Já já a gente vai mudar o título, ó. Já já na composição. Na derivação, as regras. Na composição, outras regras. Beleza? E depois a gente vai para as questões. Aqui, quando a palavra começa com pós, pré e pró, sempre hífen. Pós-graduação, pró-desenvolvimento, pré-escolar, pré-natal, fechou? Sempre com hífen. Então, basicamente, 4 regras de emprego de hífen. Olha lá a primeira. Qualquer prefixo, se a palavra seguinte começar com H, aí lembrando, se perder o H, você junta os vocábulos numa só. A outra, quando os vocábulos têm a mesma vogal que termina o prefixo e começa a palavra, exceção co, pro, pré e re. Nunca com hífen, mesmo se tiverem vogais repetidas. Hiper, inter, super e sub, se a palavra seguinte tiver o R ou tiver o H. Beleza? E aqui pós, pré e pró, sempre com hífen. Agora, quando que o hífen não é utilizado? Não se emprega hífen. O primeiro elemento tem vogal e o segundo começa com R. Aí você vai dobrar o R e dobrar o S. Antirreligioso. O prefixo anti, olha só, com higiênico, ó, ganhou o hífen. Tá vendo? Ganhou o hífen. Antibiótico, ele não vai ter o hífen, né? Porque não começa com H. Tu vai juntar antibiótico. Anti-inteligência. Você vai usar o hífen porque são vogais repetidas. Tá entendendo a lógica? E antirreligioso, além de não usar o hífen, você dobra o R. Olha as regras se materializando na sua frente. Contra-regra, termina em vogal, começa em R, dobrou. Cosseno, termina em vogal, dobrou. Microradiologia, termina em vogal, dobrou. Então, tu vai dobrar a consoante R e a consoante S, além de atentar para o fato de não utilizar o hífen, né? Tem também mini saia. Mini saia. Dobrou. Aqui, ó, fazer uma mega aula com hífen, porque o prefixo termina com a mesma vogal que começa, né? Então, tu tem que usar o hífen bonitinho. Peguei, professor, tô entendendo. Segunda regra, quando o primeiro elemento termina em vogal diferente do primeiro aqui. Antiaéreo, sem hífen. Agroindustrial, sem hífen. Vogais diferentes, normal, né? Antialérgico aqui, ó. Vamos voltar no anti aqui. Anti-alérgico. Então, por que dobrou anti? Por que ficou o hífen aqui anti-inteligência? Mesmo vogal. Por que ficou o hífen aqui? Começou com H. Por que dobrou o R aqui? Prefixo terminou em vogal,
e a palavra começou em R. E esses dois aqui não são casos de hífen, né? Você viu quando começa com vogal diferente, com consoante normal. Agroindustrial. Beleza? Então, proibição de hífen é isso. Você vai dobrar o R e o S e você não vai utilizar quando começar em vogal diferente. É isso que cai. É só ficar atento e partir para o abraço. Composição. Composição são palavras compostas. Olha só a diferença de supermercado, de infeliz, para a palavra guarda-chuva e a palavra beija-flor. Guarda-chuva, ele junta a palavra chuva, mas a palavra guarda, mas a palavra chuva. São duas palavras, não são prefixos. Beija-flor, a palavra beija e a palavra flor. Aqui, supermercado, eu não tenho uma palavra em super, eu tenho um prefixo, mais um radical, mais uma palavra. Infeliz, prefixo, mais um radical. Então, aqui eu vou dividir em duas palavras que têm sentidos independentes. Aqui não, o prefixo depende da palavra para ter sentido. Então, essa é a diferença entre composição e derivação. Você vai usar o hífen quando os vocábulos mantiverem a tonicidade própria. Decreto, lei. Continuou falando decreto, continuou falando lei. Guarda noturno. Continuou falando guarda, continuou falando noturno. Exceção, paraquedas, bate-boca, toca-fitas. Decora isso aí, não tem jeito. Não tem muito raciocínio na jogada não, gente. É memorização de regra mesmo. Pegar regra e memorizar. Para funcionar isso aí. Beleza? 2. A palavra designa espécie botânica ou zoológica. Olha isso, cara. A palavra designa espécie botânica ou zoológica. Tem que saber isso? Tem que saber isso. Amor perfeito é uma flor. Vitória régia também. Então, as espécies botânicas ou zoológicas vão ter hífen. A palavra se inicia com além, aquém, recém e sem. Grava isso. Além, aquém, recém e sem. Hífen sempre. Além-mar, recém-casados, sem cerimônia. Essas palavras vão ter o hífen. Beleza? Quarta regra. Com o termo bem, você vai utilizar o hífen se as palavras começarem com A, E, I, O. A, E, I, O. Beleza? Então, você vai ter bem-estar, bem-intencionado, bem-ouvido. Com a palavra bem, isso cai em prova, tá? Quando as palavras seguintes iniciarem em A, E, I, O. E também com essas consoantes aqui, ó. B, C, D, F, H, M, N, P, Q, S, T, V. Ó, bem bom, bem criado, bem ditoso, bem falado, bem humorado, bem mandado, bem nascido, bem parado, bem querer, bem soante, bem-vindo, ao bem-vindo com hífen, bem sucedido com hífen também. Tem que ter hífen se a segunda palavra começar com essas consoantes ou se começar com as vogais A, E, O para a palavra A, E, I, O, né? Para a palavra bem. Com a palavra mal, usa-se hífen antes de vogal, antes de H e antes de L. Ó, mal afamado, mal-estar, mal acabado, mal-humorada, mal limpo. Aqui, ó, mal criado não tem, mal nascido não tem, mal visto não tem, mal querer, mal passado, tá vendo? Tem que terminar em vogal, a palavra mal, em vogal e nas consoantes H ou L. Aqui é para memorizar, galera. Existiam locuções substantivas, existiam palavras compostas, na verdade, antes do acordo com hífen, que viraram locuções substantivas. Por quê? Palavra composta, ou ela é ligada pelo hífen, ou ela vira uma palavra só. Se você tem uma separação de palavras assim, ó, sem hífen e sem juntar,
Eu não falo mais em palavra composta. Então essas palavras elas foram convertidas em locuções. Foram convertidas em locuções. Muito louco. Olha lá, água de coco, que tinha hífen, passou a não ter. Café com leite, que tinha hífen também, passou a não ter. Café da manhã, tinha hífen, não tem mais. Cara de pau, chá de panela, jardim de infância, língua de sogra, lua de mel, mão de obra. Mula sem cabeça. Pai de santo, pão de ló, pé de atleta, pé de cabra, pé de chinelo. Tudo isso aqui perdeu o hífen e virou aqui locução substantiva. Expressões, aqui são as expressões, olha o motivo, né? Expressões ligadas por preposição. Tá vendo aqui? Todas estão ligadas por preposição. Ó. Água de coco, café com leite, café da manhã, cara de pau, chá de panela, jardim de infância, né? Essas expressões ligadas por preposição perderam o hífen. Exceção, água de colônia, pé de meia, cor de rosa e arco da velha. Exceção. Por quê? Caralho, não tem motivo. É exceção. Paciência. Na tela. Locuções cristalizadas, como tão somente, sem hífen, tomara que caia, arco e flecha, uma meu boi, ponto e vírgula. Mais que perfeito é uma exceção. Olha só. Expressões como queima-roupa e Deus dará, compostos por um primeiro elemento sendo substantivo, adjetivo, verbo e numeral, uma vez que queima é verbo e Deus é substantivo. Então, ó, se a primeira expressão é verbo, é segundo substantivo, com hífen. Correspondem a adjetivos pátrios. Olha isso. Luso-brasileiro, afro-americano, anglo-saxão, latino-americano, indo-europeu. Então, os adjetivos pátrios vão ter. Agora, olha só. Olha isso, olha isso. Olha que legal, isso aqui é interessante. Essa observação é muito importante, muito. Se os elementos luso, afro, euro, latino, se eles participarem de palavras que não são adjetivos pátrios, não haverá hífen. E os elementos vão ficar juntos. Exceção quando o segundo elemento começar com H. Olha só. Eurocentrismo não é um adjetivo pátrio. Não é quem nasceu lá, é eurocentrismo, né? Pelo amor de Deus. Euro-orientação também não. Afrodescendente também não. Ó, diferente de afro-americano. Lusofóbico também não. O hífen aqui é porque começa com vogal igual. Beleza? Então, vai seguir aquela regra antiga do hífen normal. Começou com vogal igual, você vai usar o hífen. Começou com vogal, você vai usar o hífen. Beleza? Regra antiga normal. Correspondem a nomes de animais ou plantas. Beija-flor, João de Barro, Comigo Ninguém Pode, Mico, Leão Dourado. Haverá hífen de fato se for planta ou animal. Se você botar assim, ó, as pessoas têm medo de mim porque comigo ninguém pode, isso é uma frase mesmo, ó, comigo ninguém pode, sujeito, verbo, complemento. Ninguém pode comigo. Essa expressão não é o nome da planta, filho. Se não é o nome da planta, não se fala aí no hífen, beleza? Então vamos devagarzinho, com calma, fechando. Tá quase acabando já, juro. Encadeamentos vocabulários levam hífen. Relação professor-aluno, Tóquio, São Paulo, Ponte, Niterói, Acordo no Brasil, Áustria, Hungria, Alsácia-Lorena, normal. E aqui vamos ter, usa-se o hífen nos nomes geográficos compostos pelas formas Grã e Grão. Grã-Bretanha, Abre-Campo, Baía de Todos os Santos. Então as regras de hífen, quando você pensa em derivação, as mais importantes. Quando você tem vogal igual entre o prefixo, vogal igual entre o prefixo e a palavra. Quando ela começa com H, que você vai utilizar. Quando ela começa com R ou com S, que você vai dobrar. E aquelas, né, de pós, pré, que a gente viu a regrinha aqui, né? Pós, pré e pró. Pós, pré e pró. Sempre vão ter hífen, beleza? Sempre vão ter hífen. Já grave isso aqui cai demais.
E aí, quando não tem hífen, lembra? Quando o prefixo começa com uma vogal diferente, daqui inicia o segundo, né? Quando você tem o R e o S, você vai dobrar e tal, enfim. E na composição, muito cuidado, né? Muito cuidado com as palavras bem, mal, né? Com as locuções que tem preposição no meio, com essas locuções cristalizadas, cuidado com o adjetivo pátrio, cuidado também com o nome de planta, enfim. Essa expressão do encadeamento de palavras. E a gente precisa ver como isso cai, tá? Como isso é cobrado. No próximo vídeo, os exercícios para você ver isso na prática.